Vamos para mais um podcast especial aqui da Clivar Reprodução Bovina. E vamos para o podcast Mão na Vaca, uma conversa no pasto que vai ajudar você, pecuarista, médico veterinário, zootecnista ou técnico da área, a obter maior rentabilidade e produtividade na fazenda. Eu sou Danilo Pincinato. Sou Lucas Pérez, médico veterinário, sócio também da Clivar Reprodução Bovina. E hoje nós temos um baita convidado, um convidado especial, Luciano Lacerda, que eu conheci quando eu era ainda... Faz quanto tempo, Lacerda, que já nos conhecemos? 8 anos, 9 anos já, Lucas. Já quase uma década. Lacerda chegou lá, molecote, agora já virou, de fato, um profissional, zootecnista. Faça uma breve apresentação sua, Lacerda, aí do que você é hoje. Primeiramente, muito obrigado, Danilo, Lucas, pelo convite para estar participando e a gente está fazendo esse podcast aí. Luciano Lacerda, minha apresentação, sou zootecnista, formado na Unicatólica aqui do Tocantins mesmo. E há 8 anos atrás eu tive o prazer de conhecer vocês dois, os mestres da reprodução, apaixonei pela área e aí eu comecei a zootecnia, então tive a oportunidade de estar estagiando com vocês e estar crescendo lá dentro. E hoje, formado, formei em 2020 na Unicatólica e atualmente estamos juntos aí trabalhando e cooperando para a produtividade do nosso estado. Eu lembro que foi em 2015, tá? O Luciano começou como estagiário lá na Clivar, foi fazer a entrevista com a gente e eu lembro muito bem. Uma coisa que me chamou muita atenção, isso vai servir para quem está escutando aí, alunos de veterinário, alunos de agropecuária, a vontade, o que me chamou mais a atenção, Luciano, foi a vontade que você tinha de trabalhar, não importasse o preço, não importasse o que for, você estava em busca do conhecimento, Então, e foi por isso que a gente iniciou esse trabalho, a gente viu em você aí, que você tinha essa vontade de dentro, que queria aprender, queria conhecer, não importasse o que fosse fazer, Você sempre falou, não importa o que eu vou fazer, eu quero estar trabalhando aqui, eu quero aprender reprodução, eu quero mexer com gado, é o que eu gosto de fazer, Então a gente viu nos olhos dele, o brilho nos olhos do que você gosta de fazer, você gosta de trabalhar com vaca, gosta de trabalhar com boi, gosta de trabalhar com fazenda, e nada melhor num lugar como esse aqui para a gente conversar sobre isso e mostrar para todo mundo que está nos assistindo, que você hoje se tornou um gestor da reprodução e é responsável por muitas fazendas hoje lá na Clivar, você que faz a gestão reprodutiva, você que monta a estação de monta, você que faz as análises de dados, que coordena algumas fazendas. Então a gente vai conversar hoje aqui nesse podcast a como você que está aí nos assistindo se tornar um gestor. Vamos passar algumas dicas, algumas coisas, tá? E você se tornar um gestor da reprodução, assim como você se tornou na Clivar Reprodução Bovina. Então, muito obrigado pela sua presença e eu tenho certeza que todo mundo que estiver assistindo aí vai adorar e conhecer essa história do Luciano, que é uma história linda, maravilhosa, que tem muitos anos, um menino novo ainda, tem muitos anos para frente, Lucas? Um detalhe importante que você nos representa hoje, você é uma peça fundamental hoje para a empresa, porque você faz a comunicação da fazenda na parte de números com o planejamento do próximo ano. E eu acredito, eu tenho certeza que é fundamental esses números que você nos mostra para que a gente melhore para o próximo ano. E nós, quando chegamos aqui no Tocantins, um dos maiores problemas que eu tinha com o Danilo, que a empresa nossa era somente nós dois, A gente fazia todas aquelas planilhas no campo, em Excel, trazíamos essa planilha para casa e praticamente elas desapareciam, Não analisávamos os dados, não encontrávamos o problema e isso perpetuava para o próximo ano e o ano seguinte. Então hoje você trabalhando e somando esses números conosco na empresa, você traz uma solução bem mais rápido para o próximo ano. E eu acho que você podia falar isso aí. Qual que é o problema quando você chegou? Quais os problemas que você começou a ver conosco e qual a solução que você deu para chegar nesse problema? Eu me lembro bem, Lucas, quando eu cheguei lá para poder pedir o vaga de estágio, tinha acabado de entrar na faculdade, primeira semana de faculdade ali, iniciando. Meus pais moram numa propriedade a 20 quilômetros de Paraíso, então sou nascido e crescido dentro de Paraíso.
E vim para a cidade, né, para começar a estudar. Já tinha conhecido o trabalho de vocês antes de estudar, né? Tive até rodando um período com vocês, 2 a 3 meses, só rodando, né, adquirindo experiências. Eu me lembro que algumas pessoas me falou, né, mas você está rodando, só está rodando com eles, no, tipo, você não está ganhando nada, né? Mas não sabe que, né, o conhecimento, assim como vocês, né, saíram daqui para ir para a Argentina para buscar um conhecimento a mais, vocês tiveram um investimento, né? E eu estava fazendo o mesmo, né, buscando o conhecimento, indo atrás do conhecimento. Eu sabia que os frutos, que o retorno ia vir, né? Então, me apresentei lá, né, com a cara e a coragem, né, como o Lucas falou, um menino. Conversei com o Danilo no dia, eu lembro, o Marcos Fresneira, grande amigo nosso, estava lá também, o Danilo chamou ele, né? Aí começaram a me arrochar um pouco lá. Foi mesmo. Que ele dividia escritório com a gente, né? O Marquinhos, que trabalhava na Sementes Gasparim naquela época, e aí né? Até a gente hoje trabalha. Conversou, ele falou, não, Luciano, você vai ajudar a gente aqui com as planilhas, com os dados, né? Você tem curso de Excel, alguma coisa do tipo. Eu já tinha, né, um curso de Excel. Então, metemos a cara, né? Falar com um jeito mais grosseiro assim mesmo, nos números, né? As planilhas chegavam no escritório, né? E eu sentava do lado do computador e batendo número por número mesmo ali, juntando as informações. O Danilo falava que era a parte que ele tinha mais dificuldade, né? Porque você associar campo com esse trabalho, né, de passar as informações, como era feito, fazia no curral, na planilha, né, a caneta, a papel, chegava no escritório para poder passar para o computador, então isso levava muito tempo, né? E eu lembro que juntavam um bolo de papel... e planilha. Quando eu limpava num dia, o Lucas chegava com 20 planilhas do Celso ali, colocava em cima da mesa, e eu falei, vamos lá. E você sabe um negócio interessante? Estava até pensando aqui, que esses números tinham uma acurácia muito ruim, são os famosos números errados, que eu acho que nós evoluímos muito. Eu estava até pensando aqui numa ponte, você chega ao curral, pega o vaqueiro, nos passa o número, começa o telefone sem fio. Veterinário ou um ajudante, que na época que nós utilizávamos, né? Esse ajudante já não tem uma letra maravilhosa. E a letra do Lucas? A do Lucas? A minha, nem eu entendo depois. Eu lembro que um dia você me falou, Lacerda, sua letra precisa fazer um diagnóstico. Aí chega até você, chegava até a Elisângela ou alguém. Então, aí passava para o Excel. Então nós temos 4, 5 pontos aí até chegar a esse número. E a acurácia diminuía muito, né? Porque muitos erros aconteciam nesse caminho. Você fala o número, né? 22, o cara escuta 23. A hora de se anotar já não tem um número maravilhoso. Chega no escritório, há erro de digitação. Para mim interpretar esses dados. A gente nunca chegou num número exato, porque nós nunca avaliamos. Mas eu acredito que nós tínhamos aí 10 a 15%. Eu jogo isso também. Até o final do DG final. Isso. Porque qual o objetivo? É no DG final ter um número correto, um diagnóstico preciso, assertivo. E eu acredito que com as tecnologias de hoje, a sua presença hoje, nós diminuímos bastante esse número aí. Seria até interessante aí, depois de uma estação, saber quais os números aí, qual a porcentagem de vacas que nós ainda estamos com defeito. É interessante. E então a gente partiu, né, buscando, né, o que a gente faz para poder melhorar. Vamos levar o computador para o curral, mas e a vaca bate no computador, quebra o curral, quais seriam as dificuldades que poderia ter, né, levar essa máquina para o curral, começar a trabalhar com a máquina ali no curral, e um próprio programa, né, que pudesse ajudar a gente ter mais assertividade nesses dados. Então a gente iniciou com um programa, né, a base de Excel mesmo. No primeiro ano tivemos muitas dificuldades, né, isso acho que uns 4 anos atrás, né, Danilo? Foi antes da pandemia, mais ou menos. Isso. Então, a gente viu que não estava legal ainda, então foi quando surgiu, né, o Smart Pack, né, que o próprio amigo dos meninos, né, o Renato Giroto. Então, passamos a usar o Smart Pack. Foi aí que então eu acho que a gente acertou de vez, né, um baita programa que hoje está dentro da empresa, estamos usando. Não está 100% ainda as informações, né? Como o Lucas falou, seria interessante a gente medir isso aí, porque hoje, quando nós passamos ali no curral e chegamos no final do DG final, você vê naquelas fazendas que a gente já tem um controle melhor, né? Onde o proprietário nos ajuda com esse controle lá dentro, nós já conseguimos ter ali 90% de assertividade, 95% de assertividade, né? E hoje também tem o brinco eletrônico,
né? Algumas propriedades que nós atendemos usam o brinco eletrônico. Fazendo essa associação do programa com o brinco, que hoje a gente consegue, né, associar o programa com o brinco através da conexão, cara, aí melhora muito, né? Aí fica show. Eu acho que assim, a parte da gestão, da reprodução, que vamos focar aqui mais na parte de dados, né? Tem várias fases, né? Igual o Lucas falou. Primeira, lá na fazenda, a coleta dos dados, né? Vamos separar assim por pontos, só para quem está nos assistindo começar a criar uma linha de raciocínio, né? Então vamos ver ali, vamos falar um pouco sobre essa coleta de dados que é feita na fazenda primeiro. E o que a gente pode melhorar? Quais são os principais erros que tem ali nessa coleta de dados? Que erro que impacta ali nessa análise? E quais as ferramentas que a gente pode usar lá no curral para melhorar essa informação? Quais são os principais erros aí, Luciano, que você acha que as fazendas têm no curral, que fazem aí, que atrapalha essa coleta de dados? Um ponto que eu acho muito interessante dentro das propriedades é quando a gente faz uma estratificação de categoria animal, né? Que hoje, se você for observar, a maioria das propriedades não fazem. Então, quando esse lote vem para mim, né, de 100, 150 vacas paridas, exemplo, e ali dentro eu tenho novilha, eu tenho vaca parida, eu tenho primípara, uma vaca de tudo segunda, misturado, tudo misturado. Né? Então, acho que o primeiro passo é a gente estratificar as categorias animais, né? Buscar. Tem casos que a gente não consegue separar os lotes, beleza. Mas quando esse animal entrar no brete com o veterinário, ou quem for executar o serviço ali, o capataz ou o gerente, o gestor da fazenda, passar essa informação. Não, aqui é uma primípara, aqui é uma novilha. Então tem que ter muita comunicação com a equipe que está ali dentro do curral, né, para ele te passar essa informação. Porque é ele que vai... eu passo o maior tempo do tempo fora da propriedade. Quem está ali dentro são eles. Então é eles que têm que nos ajudar. Então a gente tem que passar esse conhecimento para eles, né, o que eles têm que nos passar, e eles vão nos ajudar. Automaticamente, quando o animal entrar ali, ele já sabe o que deve ser feito, né? É uma vaca tal, que estava no pasto tal, né, pariu em época tal. Então isso vai nos ajudar a coletar os dados. Porque se a gente não estratificar, a gente não vai ter números corretos, né? Porque de repente, por exemplo, ali como você falou, um lote de vaca parida. Entre uma vaca solteira, o que pode ter acontecido? Ou o bezerro morreu, ou ela sofreu um aborto. Então ali, geralmente, nós, como estamos ali assessorando e tal, por exemplo, se é uma vaca solteira, o bezerro não morreu, essa vaca abortou, né? A gente pode dar um destino para ela que é o descarte. Agora, uma vaca solteira, que o bezerro morreu ali por algum motivo, e a culpa não foi dela, de repente a gente pode dar outra chance para ela. Então é importante isso daí que você falou, Luciano, essa categorização animal, realmente acho muito interessante, né? Até para a gente não misturar, porque cada um tem uma exigência nutricional. Exato, isso, exigência nutricional, um manejo diferente, ou às vezes um protocolo diferente, um destino diferente. Você pontualizou algo interessante do próprio protocolo, né? Nós usamos, novilhas é uma medicação. Tem paridas é uma outra medicação. E às vezes vem um lote todo junto ali, você não consegue identificar se é uma novilha, se é um problema recorrente, até indo nessa pegada que você falou de categoria, eu acredito que todo ano eu passo por esse processo. É aborto de vaca no início de tratamento, que normalmente as vacas paridas com 30 a 60 dias, você não tem esse problema porque é impossível, o animal está parido. Você fala de sincronizar o animal. Aí há um erro ali na hora do manejo, entra uma vaca solteira. Aí o vaqueiro fala assim, está vazia. E você não mete a mão na vaca. Com certeza, eu acredito que uns 30, 40% dessas vazias estão cheias. Porque você não consegue ter um controle pleno na fazenda de touro. E se a fazenda tiver cria, recria, engorda, pior ainda, né? E se for cruzada, F1 Angus, a gente tem um problema de vazar cerca, o problema se agrava. A probabilidade de ter uma prenha ali é muito grande, né? Então E é um negócio ruim, né? Chega no dia da inseminação, aquele animal abortou. É uma sensação ruim demais. E prejuízo, né? Com certeza. Além da categoria animal, quais problemas de coletas de dados você tem ali? Vamos colocar ali no D0, vamos, né? D0 é o dia de implante ali, né? Faz as captações dos dados, né? Que mais que a gente encontra de erros aí que a gente pode evitar? Quais são aí? A maior dificuldade é a própria coleta do número do animal, né, Danilo? Primeiro que muitas propriedades não têm essa identificação dos animais.
Então a gente tem que mostrar para eles que há uma necessidade de fazer essa identificação dos animais, porque sem a identificação do indivíduo, não tem como nós coletar dados, não tem como a gente gerar informação de cada indivíduo. Então, o primeiro passo é fazer essa identificação dos animais de forma legível, né, vamos dizer assim. Eu citei a questão do bottom, né, que é o brinco eletrônico. Ele tem um custo, né, mas só que se for olhar para o período útil dele e o que ele gera de informação e a assertividade, né, porque a gente falou, o maior grau de dificuldade é a assertividade da informação, ele ajuda demais, né? Mas temos os números, né, marca-fogo, temos os próprios brincos, né, que você pode colocar. Então tem uma série de maneiras que você pode estar identificando esses animais. E aí, né, na parte de interpretação, ela marcamos a fogo, está lá borrado. A 1336, o capataz fala, é a 1333, né? Então aí já começa os erros. Tem divergência, né? Então essa parte então é uma grande dificuldade que nós ainda encontramos. Aí o lote vem 90% certinho, sem número. O que eu faço? Vamos queimar ela agora, vamos queimar no diagnóstico. Então esse animal já entra ali no nosso programa sem número, né? Eu tenho que colocar alguma identificação para ele para o programa carregar. Uma sem número /1. A próxima sem número /2. E assim por diante. Ela vai ficando sem número, sem né? Sem número. Só que quando ela voltar, eu não sei quem é ela. Ela sem número, né? Ela é sem número. Se é 1, se é 2, se é 3, não vai saber nunca. Então, aí já começa, né? E às vezes a gente, na própria, nos borrões que tem ali, né, na marca-fogo, e aí talvez você está criminando uma vaca que você não devia penalizar. Aí você citou, então, categoria e agora números. Quais outras características que você pode aí agregar na planilha sua, no seu sistema? E aí entra a parte de carregar as informações, né? Que aí nós começamos com a categoria, condição corporal, né? Que é um fator hoje muito importante dentro da propriedade, nutrição, né? Vai ser debatido, né, no simpósio agora, que já tá bem aí, dia 1º e dia 2. Então, a gente sempre chega na propriedade e já olha os animais, né, e fala pro produtor, me entrega um animal bem nutrido, não se preocupe com o resultado, que você vai ter bons resultados, né? O principal fator dos nossos resultados é uma vaca bem nutrida, porque se nós olhar para uma vaca, a exigência dela é gigantesca. Ela é um ser vivo, ela vai colocar nós precisamos colocar um ser vivo dentro dela para ela gerar, e ainda ela vai estar amamentando outro ser vivo. Então, é 3 em 1. Agora, você imagina a exigência nutricional desse animal. É alta. E aí, só soltar aí protocolo, sêmen. Então a exigência é muito alta. Então, nós anotamos o score, condição corporal, né, a categoria, o touro que nós utilizou na inseminação, inseminador, né? Nós colocamos as observações ali, que são alguma observação do animal, que a pessoa fala, a gente coloca ali na frente. Então, nós faz uma série de anotações, para a gente poder começar, né, coletar essas informações e ver onde é que nós estamos. E seguir no processo. Você falou de condição corporal, nós inclusive gravamos um podcast com o João Barbulho, que vai falar especificamente de nutrição voltada à reprodução. Lá ele fala muito sobre condição corporal, então se você tiver dúvida, você que está nos assistindo aí, vai lá no podcast que foi gravado com o João Barbulho. Ele vai falar inclusive das categorias de condição corporal, como é que você mede, quais são os períodos ideais para você medir a condição corporal, que lá vai ter muita coisa legal nesse podcast que a gente gravou com ele, tá? Então, condição corporal, categoria, numeração. Você falou um negócio legal, que é o brinco eletrônico, né? Você diminui muito esse erro, que igual você tira aquele ponto, vários pontos de erro, né? Inclusive a MSD, que é uma das patrocinadoras aí, né, nosso patrocinador, nossa realizadora do simpósio de reprodução bovina, agora ela tem a Alflex, que são os brincos eletrônicos, tem um bastão. Então é muito simples, né? O programa ele capta, né, Luciano? Isso, você faz a junção, né, via Bluetooth mesmo, é muito simples. Você baixa um aplicativozinho ali na sua máquina, você faz a conexão do bastão com a máquina, o animal entrou, você passa o bastão, e quando a gente vai fazer o cadastro desse animal no computador, nós passamos o bastão, né, ela vai pegar o eletrônico
e a gente faz uma associação do número que ela tem, né? Que é o número ANCA que fala. Pode ser um número no brinco, né? Ou uma marca fogo. Você faz essa associação, porque você já está garantindo ainda mais, né, a sua assertividade. Eu tenho o eletrônico e eu ainda tenho o número referência dela, que é o número ANCA ou o brinco. Se ela perdeu o eletrônico, eu consigo, né, identificar qual é o animal ainda, porque tem o número ANCA ou o brinco. Então, você está aumentando, né, a sua chance de assertividade, diminuindo os erros, minimizando os erros. Então, o ideal é ter duas identificações. Ter essas duas identificações. Né, que aí você parte para... É onde a gente quer chegar, né? 95%, 100% de assertividade. Não. O SEMI, você acha fundamental que a gente coloque o touro utilizado e a partida? Você acha que é fundamental, no que não é? Sim, é essencial. Né? A gente usa os touros já, né, todos provados, a gente já tem uma base de dados já anteriormente, e tem alguns touros que a gente, né, específico em algum produtor que a gente já conversa antes, fala, não, esse touro aqui é um touro teste, a gente vai estar utilizando, a gente passa essa informação para ele, né, e aí a gente tem que anotar, né, é muito importante a gente fazer essa anotação da partida do touro, porque se tiver algum problema ali na frente, quando passar o diagnóstico, eu consigo estratificar, né, o touro, qual foi a partida, né, de coleta daquele touro. Se a gente teve um problema, eu consigo identificar se foi naquela partida, se foi o touro, alguma coisa. Então, eu tenho mais dados, eu tenho mais informações. Então, eu consigo, né, ver onde é que está o erro. Eu cheguei de viagem faz uns 10 dias do Maranhão e eu acredito que a fazenda está com problema de touro. Eu nem passei a vocês. É um touro da raça Angus, que não vem a caso qual touro que é. E aí, que estratégia que nós estamos adotando? Como a fazenda comprou um volume grande de sêmen, tem umas 600 doses ainda em estoque, a próxima estação de monta nós vamos pegar umas 20 doses na primeira IATF e a gente vai pegar um touro que a gente já tem uma certa... Confiabilidade. Uma confiabilidade alta de fertilidade e comparar esses dois animais. E foi assim unânime, a fazenda falou assim, não, se tiver problema, joga fora. Porque o prejuízo dessas 600 doses pode ser bastante superior à baixa taxa de prenhez que a gente tem aí no decorrer. E é um tempo perdido, né? Você inseminou em dezembro, tem uma baixa taxa de prenhez ali, esse tempo já foi, daqui um mês. Tempo e dinheiro, né? E você falou algo muito interessante, né? Que o produtor mesmo identificou. Não, se a prenhez vai dar baixa, vamos jogar esse trem fora. Eu tenho um touro que emprenha mais, por que eu vou usar esse aqui que emprenha menos? Não tem porquê. Só que para nós sabermos que ele emprenhou menos, precisa de informações. Né? Se eu colocar um touro, se a gente disseminar um lote de 100 animais sem número, eu não consigo gerar nada. Emprenhou 20%, 25%. O que foi? E eles chegaram nessa conclusão na hora da apresentação. A gente apresentou, mostrei o gráfico de taxa de prenhez por touro. Qual que foi o problema lá? Por isso que eu ainda tenho minhas dúvidas. Esse touro foi utilizado em duas categorias. E não foi comparado no mesmo lote com dois touros. Então, esse ponto que eu ia chegar. Não tenho essa certeza. Então, qual que é a sua orientação, né, para quem está nos escutando aí, na hora de analisar um touro? Como é que ele analisa? Se ele deu menor ou se deu maior, para chegar e tomar essa decisão. Esse touro eu uso, esse touro não uso mais. Qual que seria a sua orientação? O primeiro passo é você usar, né, vamos falar que você vai testar um touro. Você tem que usar 2 touros, no mínimo, né? No mínimo, né? Você tem que usar 2 touros. Não tem como eu testar um touro só e, que nem a gente falou, se eu usei ele num lote de primípara, automaticamente, né, isso indica que a prenhez vai ser baixa. Então não tem como eu penalizar ele, né, porque a categoria é exigente. Então se usa 2 touros. Né? Você pega um lote, usa 2 touros, no mínimo. Isso no mesmo lote, né? Isso no mesmo lote. Faz uma associação, usa 10 doses de um touro, né? Muda, usa 10 doses do outro touro. De 10 em 10. De 10 em 10. Vai fazendo esse trabalho de 10 em 10 doses ali dentro do lote. De preferência da mesma partida? Da mesma partida, isso. Mesmo inseminador? Mesmo inseminador, né? Se mudar o inseminador, faz essa mudança das doses também, né? Para tentar, né? Tem que ter uma distribuição, vamos dizer, homogênea, né? Todo inseminador, vamos supor, está inseminando eu e você no caso, né?
Eu tenho que seminar com os 2 touros, com a mesma partida, e você também, os 2 touros, e aí sim, né? Com a mesma partida, fazer essa comparação. Então, tomar muito. Perdão cortar você. Já que você entrou nesse tema de inseminador, como é que você também faz o teste para ver se aquele cara tá mão de prenhador? nós analisamos, né? O inseminador. O programa gera essas informações. Então, nós usamos, né, os 2 técnicos que estão ali no curral, no mesmo lote, né? É a mesma avaliação que você vai fazer no touro, você vai fazer com o inseminador, né? É a mesma avaliação. Porque, às vezes, é que a gente estava comentando, às vezes tem touros que emprenham mais do que o outro touro. Então, não tem como o Danilo vai inseminar um lote de 100 vacas, ele inseminou 50 com um touro e eu inseminei 25 só com outro touro. O touro do Danilo emprenhou 65%. Sim. E o meu emprenhou 42%. Eu geralmente pego os touros melhor para mim, viu? Né? Então, né, fazer a mesma análise que você está fazendo no touro, no semi, faz com os técnicos também. Né? Faz a mesma distribuição, no mesmo lote. Né? Não deixar um técnico só inseminar um lote, na parte da tarde vai entrar outro lote, o outro técnico faz essa divisão ali no mesmo lote, com os mesmos touros, para a gente poder conseguir comparar e medir, né, essa diferença. Porque você vê trabalhos, tem muitos trabalhos que a gente já viu aí no simpósio mesmo, que há uma diferença. Nós temos essas informações, né? Há uma diferença dos técnicos do inseminador. Então, tem que buscar, né, ter essa informação e falar, não, vamos pega a pessoa, vamos treinar, vamos capacitar, né? Porque tem alguma coisinha ali que ele não está deixando do jeito que tem que ser. Né? Se faz uma reciclagem, faz um curso, algo do tipo, na próxima estação, no próximo trabalho, essa pessoa está desempenhando o mesmo resultado. Então, aqui a gente já falou de várias coisas, né? Então você vê que é uma série, é uma sequência, não é só implantar a vaca, inseminar e ela está prenha. Eu falo que emprenhar a vaca não é fácil. Os produtores, né, que o dizem, né? Não é fácil, qual é a dificuldade de emprenhar uma vaca. Então, a gente chegar ali num resultado, numa taxa de prenhez final na fazenda de 75%, 78%, 80% ou mais, né? Nós temos clientes hoje que têm mais de 80%. Então, tipo assim, é muito mérito deles ali da propriedade, né? É um trabalho junto, né? Nosso com deles. Eu entendi uma coisa, eu queria te perguntar também, para que o nosso pessoal entenda. Os números coletados nas fazendas só servem se forem analisados. Qual que é o momento que você julga mais necessário para analisar? No início da estação, no final? Que horas que você apresenta isso para a fazenda? Ô Lucas, eu falo que meus olhos brilham desde o início. Quando você já inicia o processo ali, a gente já consegue passar uma série de informações para o produtor. Mas o momento, vamos dizer assim, primordial é o final. Né? Quando você finaliza a estação de monta, você consegue medir onde você está. Não chegamos a 60%, chegamos a 65%, chegamos a 70%. Independente do resultado que nós chegamos num número. Né? E aí nós sentamos, né, que é um ponto muito interessante que vocês colocou ali na conversa no pasto. E vai ter essa conversa com o produtor. Né? Com as informações que foram anotadas, com os dados que foram gerados, você consegue mostrar para ele, né, onde tem que melhorar. E você passa para ele, né? Nessa conversa, passa para ele e no próximo ano tenta ajustar esses pontos. Ontem mesmo eu fiz uma apresentação de um relatório para um cliente, onde nós tivemos na estação passada um resultado de 60% de prenhez. A fazenda estava super lotada, né? E a gente iniciou o processo, fechamos a estação de monta, ele teve um resultado de 60%. E a TF e touro. Sentamos, mostramos os números, a fazenda está assim, está super lotado, tem que tirar animal, você tem que, né, fazer isso. Descartaram no próximo ano, tiraram animal. Eles reduziram, tipo assim, 20%, 30% das matrizes. Engraçado, eles viram o número ontem mesmo, eles tiveram o mesmo número de bezerro que tivesse com as 800, 900 matrizes, que foram 500 e poucos bezerros. Eles estavam com 900 matrizes numa estação anterior, a atual fechou com 680, alguma coisa assim, tiveram o mesmo número de bezerro. Mesmo número de bezerro, com menos matrizes. Entendeu? Então, você vê assim, eu estou com 200, 250 matrizes na minha propriedade só comendo capim. Ela está ficando vazia ali dentro, ela está
crescendo o intervalo de parto da fazenda. Então, tipo assim, isso é custo e alto, né? Eu falo que quando você vê uma vaca com score baixo, o produtor pode olhar para os pastos dele, que ele fez algo pior ainda, né? Ele já degradou as áreas dele, já. Para a vaca estar ruim, os pastos estão bem degradados. Então, a vaca é o reflexo do pasto. Do pasto. Né? Então, é duas contas grandes que você não consegue. São tempos, né, para você conseguir recuperar isso. Luciano, outra coisa. Então, vamos passar uma sequência aqui. Coleta-se os dados, gera um relatório e você faz um planejamento para a estação seguinte. Tá. Quando o produtor está longe aqui, nós temos clientes que vêm uma vez por ano, ou nem vêm alguns produtores, né? Qual a forma de relatório que você apresenta para esse pessoal? É presencial? Pode ser online? Conta para o pessoal como é que você faz. A gente hoje faz, né, tanto essa apresentação presencial quanto online. Eu, particularmente, gosto da presencial, né? Que é o olho no olho, é o café, é a conversa, é o bate-papo. Às vezes é o churrasquinho. O churrasquinho, né? Os carneiros que o digam. Então, esse bate-papo com o produtor aqui presencial é mais interessante, né? Mas tem os casos, né? A gente sabe que tem empresários que moram fora, em outros estados. A gente faz online. A gente faz um vídeo, né, apresentando aquele relatório para ele, mostrando as informações e enviamos para ele. Posteriormente, marcamos uma reunião, né, online mesmo, onde vem gerente, o proprietário, a gente senta, discute as tomadas de decisões para o ano seguinte. Então, isso aí tem que acontecer, né? Você tocou um negócio muito interessante agora que eu lembrei, e eu tinha esse problema e eu sanei um pouquinho. É, de certa forma, até um desafio, que são duas situações extremas, que normalmente eu apresento 2 relatórios por ano só, mas eu apresentava direto para o pecuarista. E o meu caso era presencial. E aí eu via que essa informação não chegava a quem de fato tinha que chegar. A locomotiva do negócio. E hoje também eu chamo os responsáveis e até os capatazes dos retiros. Então a fazenda tem 2 capatazes, chama os 2. Só tem um gerente, uma fazenda menor, chama esse cara até para você dar uma animada, né? Isso. Que Sim, é uma empresa sim. que tem que melhorar, todo a gente tem que melhorar, né? Você acha que isso também ajuda? Melhorou a nossa Com certeza, gestão? Lucas, com certeza. Esse relacionamento, né, do cliente com o capataz, com o gerente, com o vaqueiro, né, todo o time, né, toda a equipe está envolvida, né? Saber o que está acontecendo e saber o que deve ser feito, né? Que nem você falou, você fazia reunião, a informação chegava aqui, só que ela não estava sendo repassada. Ou às vezes ela era repassada, mas ele não pegava ela, não entendia, ele não sentia importância naquela informação, entendeu? Porque ele, tipo assim, ele tá recebeu, né? ele tá ligado que ele tem que olhar uma vaca que estava mojando, ele talvez não prestou muita atenção aqui na informação que a pessoa passou para ele. Quando você junta, quando você coloca ele ali, né, presente, participando, ele vê a importância do negócio, né? Ele vê que dói no bolso do produtor lá, uma vaca perder o bezerro morrer, ela não emprenhar, e ele começa a participar do negócio, ele vê a importância. Você sabe que a apresentação mais antiga nossa, nós colocávamos somente os índices zootécnicos. Taxa de concepção, taxa por touro, inseminador. Hoje eu acrescentei, já faz uns 2 anos, o custo por prenhez, que eu acho que é importante para o pecuarista entender o quanto está custando uma prenhez. Mas o fundamental, que já há uns 2 anos eu tenho comentado bastante, eu gosto de passar para o vaqueiro, olhando para o cara entender o quanto custa aquela desmama que morreu em algumas situações. Aquele cara que cura umbigo, né? Você mostra, cara, é interessante. O cara fala, R$1.500. Ele fala, tá errado. E você vai colocando os números para ele. Quanto custa isso? Quanto custa o arrendamento? A hora que o cara vê que o negócio é caro e ele entende que o salário que ele recebe, 2, 3 salários, são 2 bezerros, é muito dinheiro. E eu acho que vale a pena a gente participar, esse pessoal todo da fazenda, e compartilhar as informações que a gente tem até com ele. Você falou em custo por prenhez, né? Um dos indicadores que a gente colocou acho que tem uns 2 anos para cá, né? Foi o custo até a desmama, não só até a prenhez, né? Porque a gente sabe que tem uma perca ali
da prenhez até a desmama, em muitas fazendas, muito grande. Né? E que às vezes quem está mais envolvido ali, igual você falou, Luciano, é o capataz, é o vaqueiro que está ali. Né? O custo da prenhez de colocar, fazer a inseminação e tal, já foi calculado. Mas e dali para frente, depois que emprenhou? Né? Então nessa apresentação é importante ele ter essa consciência que dali para frente agora o trabalho é dele, a responsabilidade é dele. Né? Que está lá, que é o materneiro, que está lá curando o bezerro, que ele tem que ter uma paixão por aquilo ali, né? De ir lá levantar todo dia com sol, com chuva, ir lá curar aquele bezerro, pegar aquela vaca e tirar aquela bicheira, fazer um medicamento, né? Que é o que vai salvar o animal. Então, você envolver toda a equipe e mostrar o resultado lá na ponta final, porque o que vale mesmo, o que vale é quantos bezerros desmamou no final. É isso que bota dinheiro no bolso do produtor, do cliente. Não adianta a gente falar que emprenhou 80%, se ele tiver uma mortalidade de 10% de aborto, mais 5% de nascimento, são menos 15%. Então a taxa de desmame dele vai ser de 65%. Adiantou o quê se emprenhar 80%? Né? Então é muito bom, Lucas, você mostrar isso para ele ver, ter os passos, os processos direitinho, aonde que ele está envolvido naquele processo e ver onde que ele vai melhorar aquilo ali. Né? E já falando em resultado, vamos falar um pouquinho sobre resultados. Por exemplo, que você analisa lá. Quais são os principais indicadores que você analisa numa estação de monta? Vamos dizer, uma estação reprodutiva. O primeiro, né, é o número de bezerro ali que a gente já vê, né? Finalizou o processo, o N de bezerro que o produtor vai ter. Ele já, acho que a primeira interrogaçãozinha que fica na cabeça dele é isso aqui, porque é o que a gente falou, é o que vai pagar a conta no final, é o bezerro desmamado, né? E aí a gente entra para as análises, né, que é a condição corporal, né, do rebanho, e o programa ele é interessante, o Danilo, que a gente usa hoje, que ele mostra uma análise de quando o animal entrou na estação de monta até o final. Nós conseguimos analisar se esse animal ele ganhou peso, estabilizou ou perdeu. Né? Porque quando nós temos um animal que entra na estação ganhando peso, nós vamos ter um resultado. Quando nós temos um animal que entra na estação e perde peso, é o inverso, é outro resultado. Então, é um fator muito interessante, né? Essa análise que a gente já faz da condição corporal do animal, já vai interferir nos resultados. Os touros, né, que nós utilizamos durante aquela estação, nós conseguimos ver quais os touros que se desempenharam melhor. Consequentemente, no ano seguinte, nós podemos usar, né, selecionar aquele touro que emprenhou mais, ou 2 touros que emprenharam mais, vamos usar esse ano, né? Então, a categoria, a informação que o programa gera por categoria animal, né, que foi o que a gente falou, que deve ser feito ali no início, estratificar, né, as categorias, para a gente poder analisar, né, o que uma multípara chegou ali de gestação no geral, a primípara, a novilha, a própria solteira, né, e o que fazer, né, com esse animal no final. Com a solteira, ela já entrou solteira no início da estação, o que eu faço com ela agora no final? Uma primípara, ficou vazia, o que eu faço com ela? Uma novilha, a multípara. Então, né, o que eu faço com esses animais? Se é por idade que eu vou descartar aquela multípara, então, não, a fazenda já tá cheia, eu preciso tirar todas as vazias. Então, aí a partir daí, desde então, aí você consegue tomar outros nortes. E aí entra, eu falei touro, falei score, né? Categoria, tem os próprios técnicos, né, que a gente fala, partida, que a gente, né, pontualizou, a partida, ensinadores, protocolo, né? Aí entra para informações de protocolo que nós utilizamos. Aí entra a previsão de parto também. A previsão de parto, né? A previsão de parto que o programa também gera. Automático. Você consegue estratificar os animais que vão parir primeiro ali no início da estação. Uhum. Você consegue já montar o seu calendário reprodutivo da estação seguinte. Né? Você consegue ver ali onde você vai ter um pico maior de nascimento. Você consegue ver, por exemplo, as novilhas minhas que eu inseminei nessa estação, quando é que elas vão parir? É mais para janeiro, que já tem o pasto, é mais para o início. O que eu tenho que fazer antes, né? Antes dela parir? Uhum. Então, isso é muito importante. Né? Eu fazer um trabalho já antes desse animal entrar em trabalho de parto. Porque quando ela já entra debilitada ali no parto,
para mim conseguir emprenhar ela novamente, vai dar muito trabalho. Então você já consegue fazer uma programação, né, antecipada. Você consegue antecipar, né, você sabe que você vai ter um problema lá na frente. Então eu vou antecipar, né, ajudando de alguma forma para mim poder evitar esse problema que eu vou ter lá na frente, ou minimizar, né, esse problema. Até voltando àquele assunto que a gente estava falando agora sobre pessoas, né? Eu acho que é um assunto até um pouco oculto entre nós e os nossos colegas, essa parte de bonificação por índice. Tem fazendas hoje bonificando, né? O nosso amigo Betão, ele bonifica por taxa de concepção, por taxa de desmame. E eu acho interessante que é uma forma de você motivar a equipe, a todos os envolvidos no processo. E eu acredito que funciona. Eu não sei qual é a opinião de vocês sobre isso. Mas guacho, né? A Maria faz um trabalho excelente lá, pô. Uma taxa pequena de guacho. Aliás, se a fazenda que você trabalha não tem guacho, é problema. Porque não existe fazenda que não tenha um guachinho. Tá tendo algum problema. Tá tendo algum problema. Ele deve estar meio que desaparecendo com esse guacho, né? Então eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham aí dessa forma de motivar os nossos colegas aí. É muito importante, Lucas, você pontualizou num ponto muito importante aí, na questão da bonificação. Outro dia a gente esteve numa palestra de um cara gigante, Ricardo Arantes, lá no próprio Beto. Lá no Beto Guimarães. Né? E ele falou que você precisa ter o proprietário feliz, gerente feliz, vaqueiros felizes, e a esposa do vaqueiro tem que estar feliz também, né? Então tem que estar todo mundo feliz para você ter um resultado excelente dentro da propriedade. Então essa é uma forma, né? Há várias formas, né, de você fazer com que o ambiente fique bom ali dentro da propriedade. E uma delas é a bonificação, né, que é o que paga a conta, é o dinheiro. Então fazer essa bonificação para eles que estão ali, né, no dia a dia enfrentando, porque fazer o que esses caras fazem não é fácil, né? Saem de madrugada, chega de noite, né? Então não é fácil. Então dá uma bonificação, né? Coloca metas a serem atingidas, né? Atingiu tanto, passou da meta tanto, chegou onde a propriedade queria, proporciona um momento de um churrasco, né? O carneiro ali no fim de ano. Então tenta trazer eles para dentro do negócio, né? Não deixar eles de lado, porque é isso que deve ser feito. Até uma coisa interessante que você falou, né? A gente teve lá com o Ricardo Arantes, né? Mas a principal coisa que ele falou, que geralmente não é o dinheiro que faz a pessoa ficar, tá? É o que você falou, é se ele está feliz ou não, se ele quer trabalhar naquele lugar ou não. Então, o bom relacionamento que ele tem, inclusive com os parceiros dele, com o produtor, com os fornecedores, né? Isso é o mais importante, mais inclusive do que dinheiro. Sim. Claro que dinheiro é importante para todo mundo, tá? Inclusive, você até citou a Maria, né? Ela está com um projeto lá agora. Olha que bacana que ela está fazendo lá. Ela está fazendo uma área de lazer para os colaboradores dela. Então, ela chegou e falou: pessoal, eu vou montar aqui uma área de lazer para vocês aqui, né? O que vocês querem fazer? Eu acho que eles escolheram, não sei se era vôlei de praia, alguma coisa assim. Aí ela separou uma área lá. Ela colocou areia, deixou bem bonitinho, comprou uma rede, eles escolheram a bola de vôlei e final de semana eles fazem um vôlei, faz um quiosque, ela fez um quiosquinho, acho que vai fazer um quiosquinho para eles lá também. Eles mesmos pontualizaram, né, o quiosquezinho lá para poder fazer na beira do rio e tal. Então são essas ações, né, que o cara fala: poxa vida, tá lá na fazenda, né, praticamente isolado lá. Não tem um momento de lazer, não tem um momento de brincar, não tem um momento deles se reunir e se confraternizar. Então, essas coisas são importantes, além do dinheiro. Sim. Né? Para eles se relacionarem bem, eles terem um bom relacionamento lá dentro da fazenda e ter vontade de trabalhar lá dentro da fazenda. Esse que é um ponto. Né? Você pontualizou mais no início aí, Danilo, a paixão. Né? O cara tem que ter paixão pelo que ele está fazendo. Né? Então, se a pessoa não gostar do que ele está fazendo, ele está no lugar errado. Ele sai dali e vai procurar outro norte onde ele se encaixa, né? Onde ele goste. Porque se a pessoa não está ali feliz, se ela não está satisfeita com aquilo ali, a engrenagem não vai rodar. Né? Isso é o que vai acontecer. Então tem que gostar. Eu tenho um amigo que ele fala um negócio, depois você começa a pensar, é verdade. Todos que estão envolvidos na fazenda são muito importantes. Sim. Desde o cozinheiro,
até o cara que salga o coxo. A gente fica fazendo podcast, indo em palestra o dia inteiro falando sobre GMDB, e deixa de lado o salgador, que é o cara, é o cérebro, para ganhar aquele peso a mais que a gente fica comentando, o aditivo que vai dar, né? Cozinha. Quantos problemas a gente tem de reclamação? Comida, o cara vai embora porque não come bem. Você comer um arroz, feijão e bife, um ovo bem feito, tá ótimo. Agora, mal feito, ninguém gosta. Não aguenta, higiene, né? A gente tem problema de higiene nas fazendas. Às vezes, aquele cara ali, o colaborador ali, o cozinheiro, não foi treinado, deixaram ele de mão, largaram aquele cara. Então, todos são importantes aí para... É o que você falou, né? Todos são importantes. Então, tem que trazer a equipe toda da propriedade para dentro do negócio, mostrar a importância. E aí vem os cursos, vem as capacitações para tentar ajustar, né, a equipe, o time, o todo. Você citou uma coisa muito importante, que são cursos e capacitações. Porque assim, a gente acha que o cara é vaqueiro, que ele sabe fazer tudo, né? Vaqueiro, a profissão dele, ele sabe fazer tudo, sabe mexer com o gado e tal. Mas não é. De repente, o óbvio, a gente tem que treinar esse cara, porque as coisas vão mudando. Então a gente tem que investir em conhecimento. O que muda a cultura de uma geração é a educação, né? Então, o conhecimento faz parte. Eu acho que é um dos principais fatores que mudam completamente a fazenda, é o conhecimento. Então, treinar, capacitar, ele tem que estudar, entendeu? É fundamental. É só assim que ele vai melhorar, vai ter conhecimento assim de outras coisas. Como é que ele está fazendo lá na outra fazenda? Porque aqui é de um jeito. Isso. E na outra fazenda, como é que é? Alguém tem que passar essa informação para ele, tem que chegar para ele de alguma maneira, né? Não vai chegar assim do nada, né? Uma alma vai passar por ele. Não, alguém vai ter que apresentar isso para ele, né? Está muito bom o nosso papo. Mas já estamos quase finalizando aqui. Já está acabando o nosso tempo. Eu falo, né? Que passa rápido, né? No início ali o coraçãozinho estava acelerado aqui atrás das câmeras, né? Mas agora já deu uma tranquilizada, você vai conversando, vai fluindo. O jogo já está mais no final. Está no final, o jogo está ganho, agora é só tocar do lado ali e pronto, né? Então a gente vai fazer mais um compartilhar aqui alguma coisa que você achou importante, Luciano, e o Lucas também, né? Para a gente compartilhar para o pessoal que está nos ouvindo aí da nossa conversa aqui hoje. Pensa aí alguma coisa legal e passa esse comando aí para o pessoal. Deixou tantos pontos, né, interessantes e legais que a gente abordou aqui que você fica até um pouco meio confuso, mas eu acho que eu vejo, né, que o principal, um ponto interessante que nós abordamos aqui é o relacionamento, né, o relacionamento que tem que ser gerado dentro do ambiente, né, o relacionamento do proprietário, do gerente, do vaqueiro, de todo o time. Esse relacionamento tem que estar bem alinhado, né? Comunicação, as informações. Então, o relacionamento, né? O principal ponto da nossa conversa hoje aqui que eu pego é esse, né? Tanto nosso relacionamento com o nosso cliente, né? A gente tem que estar falando com ele, dando feedback para ele, ele também, né? Quando eu estou tendo um relacionamento aqui com o Danilo de comunicação, automaticamente ele vai já nos notificar. Então, eu vejo que isso é muito importante, né? O proprietário com o vaqueiro, com todo o time dele dentro da propriedade, com os técnicos dele de nutrição, de reprodução, porque isso é uma série de fatores ali que ele precisa dentro da propriedade dele, né? O agrônomo. Então, esse relacionamento, eu acho que é um ponto muito importante que nós frisamos aqui e que eu deixo nessa mensagem. Legal. Né? Bom, eu acho que o seu papel hoje na empresa, ele é tão fundamental ou até acima das pessoas que estão no campo. Porque você nos guia, você faz chegar aonde a pessoa, aquela fazenda quer chegar. Então não adianta em nada a gente chegar na fazenda, inseminar, virar as costas e falar assim, qual que é a sua meta, qual é o objetivo, né? Que é isso que você está mostrando para a fazenda, né? Ah, não, eu quero produzir tantos bezerros. Pô, para você chegar até isso, você tem que ter tantas vacas. Ó, tô com excesso de gado, vamos reduzir esses números de animais. E as pessoas normalmente, quando a gente sai da faculdade, a gente acha que o serviço legal, massa, é mandar a mão na vaca e esquece totalmente essa parte sua de gestão. E depois de uma década ou mais de uma década, chega a uma conclusão
não é só isso. É tão importante ou mais do que você faz hoje. É uma série de coisas. Queria te parabenizar aí, eu acho assim, hoje eu queria sair na faculdade ao contrário, entender de gestão no início, para depois ir para essa parte prática e fazer um compilado de tudo e fazer um bom trabalho na fazenda. Embora o podcast seja mão na vaca, né? Mas o papel do gestor da reprodução ali hoje ele é fundamental, né? Numa fazenda para unir esses pontos, unir tudo ali, unir a IATF, unir o manejo, unir o relacionamento, unir o produtor, tá? Então a minha mensagem que eu deixo aqui, eu vou pensar aqui, que seria análise de dados, né? A gente, como você falou, a gente começou lá no papel, isso, né? Começou na mão, vi que tinha muito erro e hoje tem ferramentas aí no mercado aí que você pode facilitar muito, é muito fácil hoje você melhorar essa coleta de dados. Até dormir mais feliz, e análise né, e dormir, porque a gente chegava, eu lembro que a gente chegava de noite, né, inseminava um gado, já tinha que passar a planilha naquela noite, porque no dia seguinte tinha um outro lote e não tinha passado a planilha ali, que não tinha implantado ainda, então isso, liberou muito tempo nosso, nos deu tempo de qualidade para quem estava operando ali, tá? Porque não tinha mais aquela preocupação de estar passando planilha, aquele papel, aquele trem. Inclusive teve até um cliente nosso uma vez, que eu vou contar o caso, que nós até perdemos esse cliente por causa disso. Eu sei que tá? É uma planilha de papel que eu estava lá anotando e tal, e, cara, levei para casa a planilha de papel e, cara, estourou um filtro da caixa d'água lá de casa, inundou a casa inteira e molhou aquela planilha do papel ali, que virou, não dava para enxergar mais nada, virou um negócio esquisito, né? E ele me pediu a planilha de uns 3 dias depois, eu falei para ele, cara, o que aconteceu ali, você não vai acreditar. Danilo, já tinha uns 3 dias que você procurava essa planilha, né? E eu procurava essa planilha, tá lá no escritório, né? Porque eu não sabia que ela estava lá em casa, né? Porque ela deformou, né? Cara, e aí ele ficou muito bravo comigo, que eu perdi aquela planilha, né? E a culpa foi minha, né? A culpa é minha, porque eu deixei ela num local não deveria ter deixado, né? E perdemos aquela planilha. Então hoje a gente já se tranquilizou muito em relação a isso, usando ferramentas, então a gente tem que abrir a mente para isso também, tá? Usar ferramentas que nos facilitem, que nos dê mais tempo, dê mais qualidade de vida e mais precisão nos dados, né? E eu vou falar, especificamente no workshop, vou dar uma palestra no workshop do Simpósio de Reprodução Bovina, falando sobre isso, sobre o poder da informação, né? O que a gente tem que analisar dentro de uma fazenda e o poder que ela dá tanto para o pecuarista, quanto para o gestor, como para os colaboradores, né? Aquela informação, o que pode gerar dentro de uma fazenda, né? Melhorar o seu resultado. Então eu convido você que está nos ouvindo aí, no dia 1 e 2 de setembro, nós vamos fazer o Simpósio de Reprodução Bovina. No dia 1 é o workshop, vai ser um evento mais focado para técnico, tá? Vai ser mais aprofundado, vai começar ali pelas 2 horas, vai até 8 horas da noite, né? Vai ter o Gabriel Bó, Pietro Baruzelli, eu vou falar, o João Drummond vai falar sobre doenças reprodutivas, vamos falar muito nos aprofundar sobre protocolos de ATF, sobre pré-sincronização. Estamos pedindo Pietro, traz trabalhos novos de pré-sincronização de um protocolo de ATF com progesterona. O Gabriel vai trazer novas biotecnologias. O Gabriel anda o mundo inteiro, é o pesquisador que ganhou um prêmio agora, recentemente, como sendo o pesquisador mais citado no nosso meio. Então você vê a importância desse pesquisador, vai estar aqui com a gente, né, no workshop. E eu vou falar sobre o poder da informação, né? E no dia 2 de setembro vai ser o Simpósio de Reprodução Bovina, são mais de 10 palestras, e nós estamos trazendo duas inovações ali. Uma vai ser o Prosa com o Produtor, onde nós vamos trazer produtores para falar o que está acontecendo de bom dentro da fazenda e o que está acontecendo de ruim também, né? Dar o depoimento deles, vai ser muito legal, essa troca com os produtores é muito importante para a gente ver o que está funcionando dentro da fazenda deles, né? E além das palestras, vai ter palestra sobre nutrição com o João Bardulho, vamos falar sobre a retirada da vacina da febre aftosa, Lucas. No Tocantins a gente tirou a febre aftosa, agora não é obrigatório mais, então o que a gente tem que fazer? O calendário de vacina, a gente tem que continuar com isso, né? Quais são as ações que a gente tem que fazer para isso, para não perder essa sanidade do nosso rebanho no Tocantins, tá? Vai ter também o Pietro, o Gabriel vai estar lá de novo, né? O Lucas vai ter uma participação muito legal, onde vai tirar dúvidas, né, Lucas? Dentro das nossas redes sociais, se você até quiser deixar uma dúvida aqui no nosso canal, aqui no YouTube, onde a gente estiver transmitido, coloca aí embaixo nos comentários alguma dúvida que você tenha,
a gente pode selecionar essa dúvida e o Lucas vai explanar ela lá no evento. Vamos selecionar algumas dúvidas das nossas redes sociais e o Lucas vai falar sobre isso. Tá? Então não perca, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, mas eu vou falar para vocês, é srbto.com.br. Lá você tem todas as informações do evento, tem o pacote do workshop, tem o pacote do simpósio, pacote para estudante, e também, se caso você não possa vir presencialmente, você pode acompanhar online, através da transmissão online. Vai ter uma sala para você estar se comunicando com nós, lá com os palestrantes, tirar suas dúvidas também. Tá? E se caso você não conseguir ainda participar da transmissão online ao vivo naquele momento, você pode usufruir da gravação. Nós vamos gravar o simpósio e você pode aí rever as palestras quantas vezes você quiser. Então fica o meu convite aí para o simpósio, 1 e 2 de setembro, tá? E espero que a gente encha, vamos estar com a casa cheia mais uma vez e que a gente consiga também atingir todo o Brasil, até fora do Brasil. Já veio o pessoal da Bolívia, parece que já comprou o evento e quer assistir o evento lá de lá. Então nós vamos pegar o Brasil inteiro, tá bom? Então eu gostaria de agradecer, vamos nos despedir aí. Obrigado, Luciano, obrigado pela sua participação, obrigado pela presença, obrigado pelo trabalho que a gente tem aí desde 2015, né? E agora, muito obrigado pela sua participação no podcast, passando um pouco da sua experiência e iluminando aqui, né, esse ambiente aqui. Obrigado, viu? Obrigado, Danilo. Obrigado, Lucas. Obrigado pela oportunidade, por esse momento, né? Essa prosa, né? O podcast é uma prosa, uma conversa. E tentar passar um pouquinho, né, do que a gente faz para o pessoal que está aí na tela acompanhando. E você deixou o convite já para o simpósio aí, né? Eu quero reforçar esse convite, né? Que venham participar com a gente, que as pessoas que já participaram, esse já vem garantido, né? Porque é um momento muito, muito especial, né? Quem é da área, quem quer adquirir conhecimento, nós pontualizou aqui, né? Tem que buscar conhecimento. Se você não buscar se capacitar, você não consegue melhorar ali dentro da sua propriedade, dentro do seu ambiente, né? Os técnicos, né? Como o Pietro, o Gabriel vão vir, os técnicos, estudantes, né? Buscar esse conhecimento, estar mais próximo dessa informação, de quem realmente sabe passar a informação. Então eu reforço o convite aí para o pessoal, e é um momento muito gostoso, né? Nós encontramos com muitos amigos, produtores, então, porque no nosso dia a dia é tudo muito corrido, né? Então a gente tem que aproveitar esses momentos ali para buscar conhecimento e rever os amigos e as pessoas aí. E onde que a gente encontra você nas redes sociais? Tem o meu Instagram, né, que é Luciano Lacerda 22. @Luciano Lacerda. Luciano Lacerda 22. Tem o Instagram. Eu vou pegar um curso com a nossa a menina da mídia, a Karina, que trabalha com a gente. Eu vou pegar um curso com ela, eu vou melhorar, porque pensa num cara leigo para mexer com mídia, é eu. Mas isso a gente vai melhorando e vai adaptando. Mas fica o convite aí, muito obrigado, Lucas, Danilo, e sucesso. Luciano, obrigado pela participação. Eu acredito aí que eu já até fiz os elogios a você. Espero que você esteja aí conosco há bastante tempo ainda. E aguardamos todos aí dia 1 e 2 de setembro, sexta e sábado, Palmas Tocantins.